Ele trabalha no banheiro público e a obsessão dele, ele é homossexual, e a obsessão dele é ter relações sexuais nesse ambiente de sujeira, de imundície. E ele chega a ter um ponto extremo, que é interessante que no livro ele faz um contraponto, geralmente ou com uma pessoa que está numa situação de miséria extrema ou com um animal. Nesse ponto, no caso, ele faz uma oposição aos gatos. Que os gatos, eles lidam com as suas necessidades fisiológicas de maneira mais limpa do que, no caso, esse personagem em si, ele lidaria com as suas questões sexuais. Mas essa questão da violência, ela se torna um pouco subjetiva no último conto, que é o Papel de Cão, que é um personagem que alguns dizem que é um menino de rua, eu não sei se é um menino de rua, que ele sempre quis ter um cachorro e ele recorta um cachorro numa revista e guarda esse cachorro no bolso. E esse cachorro, essa figura desse cachorro, ela pode ser uma metáfora para várias coisas, como pode ser uma analogia à relação sexual, à violência, à questão da agressividade. E dentro do conto, eu acabei encontrando alguns personagens que eles seriam vistos como personagens de extrema crueldade. E a minha visão de narrador em primeira pessoa, ela acaba mostrando para o leitor que, embora aqueles personagens eles sejam coadjuvantes dentro desse processo, eles acabam sendo refém desse coadjuvante forte, ele acaba virando um protagonista condescendente com essa violência. Ele acaba se tornando tão pior quanto aquele que comete a violência. Esse são os limites, né? São personagens que trabalham muito na questão dos limites. Agora, há também uma curiosidade nos contos, todos os contos do livro, que é a questão da voz, né? Ainda falando um pouco sobre a questão da voz do narrador, que é engraçado, ou são mulheres, né, homossexuais, pessoas que ou esse próprio menino que tem uma voz meio louca, né? Quer dizer, meio irreal, né? Essa voz da irrealidade, né? Quer dizer, mas que de certa forma ele traz na sua narrativa uma certa infantilidade que não é sua também, né? Quer dizer, como é trabalhar com essas vozes que não são suas, né? Esse é um processo complicado. Eu acho que a literatura, ela é um impulso, né? Eu acho que quem é escritor, quem sente a literatura em si, quem sente a sua escrita, ela é uma relação até meio obsessiva, né? Porque você escreve... Eu sou um escritor que eu não tenho uma rotina. Eu não sou um escritor que eu sento no horário determinado para poder escrever. Eu espero que me chegue esse impulso. E quando me chegou esses contos, eu estava passando por um processo na minha vida que não tinha nada relacionado à violência, à crueldade. E eles me chegaram com uma força tão extrema que eles foram escritos rápidos. Alguns contos, eles tiveram uma diferença de tempo. Por exemplo, o segundo conto, Fome, que ele é dividido em 2 partes. Ele foi escrito a primeira parte num dia e a segunda parte, que é a parte que a personagem encontra com o mendigo, alguns meses depois. Então é interessante que esses personagens ficam em mim e a partir do momento que eles não estão completos, a história deles não estão completas, embora seja um conto, que são histórias menores, eles ficam em mim até que essas histórias sejam completadas. Pois é, como é esse seu processo de criação? Isso aí me chama a atenção, né, de uma maneira curiosa. Quer dizer, há aquilo que convencionalmente é chamado de inspiração, quer dizer, você carece dessa inspiração, quer dizer, como é isso? Grandes escritores dizem que os livros começam pelo final, né? Eu já sou o contrário, eu careço de uma frase, né? Eu espero que essa frase chegue até mim e através que essa frase ela está pronta, eu desenvolvo o material. E para mim é uma delícia, assim, porque eu nunca sei como vai terminar o conto. E é interessante que até o João Baldo Ribeiro uma vez comentou isso, que ele estava escrevendo um livro e ele tinha criado um personagem, que esse personagem durante a história do romance dele ia se tornar homossexual, ia assumir a homossexualidade dele. E ele escrevia, esse momento nunca chegava, e ele escrevia, buscava enredo, nunca chegava, e não acabou não virando homossexual o personagem dele. E eu acho que é isso, os meus personagens, eles falam por si.
Então, quando eu vou escrevendo, eles acabam chegando num certo ponto que eu acho que essa história, ela vai acabar. E ela pega, em vez de pegar o final, ela pega uma curva e se transforma em outra história, e o personagem acaba sendo desenvolvido de outra maneira até chegar ao processo final, que é até o momento. E eu acho que o livro, na verdade, ele só ficou pronto mesmo a partir do momento que eu enviei esse material para o Prêmio Sesc, assim, porque até o momento que eu estava enviando esse material, o livro ainda continua vivo ainda ali no meu computador, continua vivo ainda na minha cabeça ainda. Uhum. Mas você tem aquela compulsão de tentar reescrever o livro, mesmo depois de publicado? Eu não leio o livro. Para não correr o risco. Não, eu não leio o livro para não correr o risco. Eu não leio o livro. Eu li o livro na revisão, que eles mandaram para mim o material, e fiz algumas modificações. A editora me mandou algumas sugestões, eu fiz, mas depois que o livro foi publicado, eu ainda não li o livro ainda não. Eu não leio o livro não. Se eu fosse um cantor, não faria show. Agora, você, quando escreveu o Kavala, você estava escrevendo um outro livro, né? Ou está escrevendo um outro livro, que também é de contos. Esse livro, ele é um livro chamado Queda da Própria Altura. Já tem um título definido. Ele é um livro que ele surgiu a partir do momento que eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, passei por uma perda muito difícil, e ele acabou sendo um reflexo disso. São livros que falam sobre a passagem do tempo, sobre a questão da morte. Ele tem uma influência muito forte da literatura latino-americana, do realismo mágico. Eu trabalhei muito com isso. Não sei se dentro da natureza de uma coisa que acontece por um motivo banal, como geralmente a literatura latino-americana. É o cotidiano que se transforma numa coisa excepcional. O meu livro não, o meu livro são contos que têm uma relação direta com o que aconteceu comigo, e ele está terminando, né? Eu estou em processo de finalização, vou fazer uma revisão e pretendo mandar esse livro para a análise da editora até o começo do ano que vem, ou possivelmente fevereiro, março. Eu acho que ele já está pronto já para poder chegar ao crivo da editora. Uhum. Mas seu processo me parece que também é muito lento, né? Quer dizer, você também... Porque você escreve há muito tempo, né? Uhum. Quer dizer, agora que você está publicando o primeiro livro, né? Quer dizer... Eu não sou tão velho assim, né? Tenho 32 anos, assim. Eu escrevo muito... Eu acho que essa questão, eu acho que é onde você quer chegar. Eu acho que o livro, ele me deu agora uma questão de maturidade e responsabilidade muito grande, assim. E eu percebi que, como aconteceu no livro Kavala, alguns contos têm uma semelhança. E nesse livro, o livro, se eu não me engano, são formados por 5 contos, e tinha um conto que não tinha nenhuma ligação com outro conto. E eu tive que escrever um novo conto para formar essa questão dos pares, né? E ele tá terminando, esse conto tô terminando ele agora, vou revisar aquilo que eu escrevi e dar uma formatação nele, assim. A ideia do livro, o formato do livro, ele já me veio, eu sei como é que ele vai terminar, eu sei como é que ele vai ser, a estrutura dele já está pronta na minha cabeça, e agora só falta dar os pequenos detalhes só, e eu acho que vai estar pronto agora no final do ano, começo do ano que vem. Agora é interessante isso, esse processo de você pensar o livro como um todo. Mesmo sendo um livro de contos, você pensa ele, quer dizer, número de contos, quer dizer, como é que vai ser, a tematizar e tal. Quer dizer, por que essa necessidade? Não sei, de repente eu sou tão compulsivo quanto os meus personagens desse livro, assim, eu não sei dizer, assim. É interessante que algumas pessoas que leram Kavala, algumas falaram assim, pô, gostei muito do livro, assim, mas o primeiro conto, a segunda parte dele, assim, ela tem uma relação muito forte com o segundo conto, assim, e foram escritos em situações diversas, assim, em tempos diversos, assim. Quando eu escrevi o primeiro conto, na verdade o primeiro conto foi o último, os outros já estavam escritos. Então o personagem, que no primeiro conto é o mendigo, não tem nenhuma relação com o mendigo do segundo conto. Ele não foi pensado dessa forma. Esse livro aconteceu mesmo. Eu escrevi esse livro há um período atrás, e agora, relendo o livro, eu percebi que alguns personagens têm eles parecem iguais, eles têm uma ligação uns com os outros. E tanto que eu escrevi esse conto para poder fechar o livro, né? Eu, quando penso no livro, de repente eu escrevo o conto pensando em romance, não sei. Esse livro, ele parece que ele já saiu pronto, assim, o formato dele já tá pronto, assim. Por mais que eu queira incluir alguma coisa ou pensar em tirar alguma coisa, ele veio para mim tão pronto
que os personagens já têm uma ligação real com outros personagens. Não que eles sejam citados em outros contos, mas a força que eles têm, a força que ele tem dentro da história, acho que essa força é igual em todos os contos que permeiam essa coletânea. E o desafio do romance, né? Quer dizer, você escreve contos